This Friday, see what critics are calling a cold-blooded masterpiece. Hello, Finney. You're dead. Dead is just a word. Did you think our story was over? Discover the secret You brought us here for a reason. behind the mask. What do you think happens when you die? It's time to find out. Ethan Hawke, I'm not afraid of you. You should be. Black Phone 2, only in theaters Friday. Rated R, under 17, not admitted without parent. The detective said missing kids usually come home. What happens when they don't? Based on a true story. Police looking for John Gacy. We discovered bodies. By the looks of it, they're younger men. The things he did to those kids. He's sick. The system failed these families. Devil in Disguise, John Wayne Gacy. Streaming now, only on Peacock. Do you know how many there are? Up to you to find out. Terra, fogo, vento, água, coração. Coração? Esquisito, né? Quem cresceu no Brasil nos anos 90, cresceu com esse estranhamento quando assistia a qualquer episódio do Capitão Planeta. Desde quando o coração tinha virado elemento. Mati, o indígena do grupo, era o protetor responsável que carregava o anel que detinha o poder do coração. E quando os protetores uniam seus poderes, eles invocavam o super-herói preocupado com o meio ambiente, o Capitão Planeta. Quando criança, com a cabeça infantil de quem estava assistindo a só mais um desenho de super-herói, eu sempre menosprezei esse poder. Afinal de contas, o que o coração podia fazer em frente a uma linha de combate? Quem escolheria ter o poder do coração, ao invés de poder invocar uma parede de fogo, fazer surgir um furacão de vento, levantar um tsunami da água, ou mesmo criar um abalo sísmico na Terra? Entretanto, crescemos e trocamos os episódios do desenho animado pelos noticiários. Trocamos os vilões caricatos e com risadas maléficas por vilões desconhecidos, escondidos atrás de manchetes sobre o desmatamento desenfreado, animais em extinção e o relógio do apocalipse. O futuro parece cancelado. E é por isso que eu acredito muito que só não tá desesperado com o futuro do planeta quem tá desatento, olhando para outro lugar, ou quem está sendo completamente enganado e manipulado. O aquecimento global já deixou de ser uma teoria para ser sentido na pele, nos verões cada vez mais escaldantes e num clima cada vez mais imprevisível. Mas saiba, é sempre bom se lembrar, tem gente lutando, se organizando para fazer alguma coisa. Isso tem que servir de consolo, mais do que isso, de inspiração. Ainda que eu pense que eu faça pouco demais para ajudar essa causa, eu acho que é menos sobre sentir culpa e mais sobre sentir medo. Desde que o medo não nos paralise, mas que gere algum tipo de movimento, inquietude, sei lá. A gente tá cansado de saber que vive num sistema que visa o lucro acima de tudo. Um sistema que destrói o planeta, no fim das contas, a troco de nada. Acabando com a vida e as condições para que ela exista para satisfazer o ego de muito poucos que se recusam a dividir o básico. Pensando bem, talvez o que a gente precise mais do que nunca nesse momento, muito além de terra, fogo, vento ou água, seja de muito, mas muito coração. Coração para se encher de esperança e de união, para que a gente possa gritar, vai planeta! E que a gente se lembre sempre daquilo que o super-herói sempre gritou pra gente. Pra quem tá um pouco esquecido, que o reforço da memória ecoe para todos os cantos. O poder é de vocês. Seja bem-vindo. Eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje, dentro da minha cabeça, recebo o Gabriel Dredd. Seja bem-vindo aí. Salve, Vidani. Tô vendo que aqui é muito confortável dentro da sua cabeça, hein? É o que dizem, né? É o que dizem. Eu tenho meus momentos, né? Tem momentos que é confortável, tem momentos que não é como todo mundo, mas tá tudo bem. Cara, eu te ouvi a primeira vez num Nerdcast de mais de 10 anos atrás, né, cara? Acho que era na época das Ecovilas. Caraca, era outro momento, imagino, pra você e pra mim também. Enfim, mas eu fiquei sabendo do seu trampo. Na época já era seu trabalho ou você encarava mais como ativismo? Enfim, como que é? Cara, assim, acho que era a minha missão de vida, né? Mais do que meu trabalho, assim,
era algo que eu resolvi assumir como missão de vida, vamos colocar assim. Porque se fosse trabalho, seria remunerado, né? Isso que eu pensei, quando eu penso em trabalho, é porque existe um aspecto do trabalho que é da dedicação integral e daquilo de alguma forma trazer pra gente meios de viver, né? Então de alguma forma pode ser que seja trabalho também, mas eu imagino que signifique muito mais que isso, né? Era um modo de vida, exatamente, era uma opção que envolve praticamente tudo da vida, né? Eu até gosto dessa ideia de missão, né? Missão no sentido de missionário mesmo, né? Vou me jogar e inclusive nem é trabalho porque não tem remuneração, né? Infelizmente, então assim, dá um trabalho do caramba, é a dedicação de uma vida, mas ninguém te paga pra fazer isso, né? Acaba sendo um trabalho voluntário, mas que não tá diretamente associado à forma como você ganha a vida, né? No fim, acaba sendo mais o propósito do que a forma, né? Exatamente, cara. Exatamente. De formação, você é jornalista ou o que? Não, eu sou formado em administração, mestre em administração e agora eu tô fazendo doutorado em administração também. Caraca! Eu gosto de administração. Percebi, eu sou um comunicador, né? Faço comunicação já desde a época dos blogs e sempre escrevi, sempre me interessei por isso, né? Eu escolhi aí um caminho acadêmico na administração, nunca trabalhei como administrador, de fato, né? Mas a minha área é a gestão, com certeza. Eu trabalho com inovação social, com alguns aspectos de gestão, mas eu nunca administrei uma empresa, né? Já tentei empreender. Porque o curso, geralmente, ele chama administração de empresas, né? Então, faz sentido. É isso, Mas a minha pegada é um pouco mais, assim, uma sociologia das organizações, é olhar para como que a nossa sociedade é formada por empresas e outros tipos de organizações e como que isso condiciona a nossa vida e qual é a linha de fuga disso também, como é que a gente escapa. E aí entram as ecovilas, né? Até foi minha dissertação de mestrado, foi sobre isso, como um modo de vida mesmo, né? Muito além de um lugar para morar ou, né, um jeito de trabalhar, mas algo um pouco maior do que isso, né? De como é possível viver de outra forma, né? Criar um estilo de vida de uma forma coletiva em que as pessoas compartilham algumas coisas da sua vida de uma forma bem diferente do que a gente costuma viver no mundo de uma sociedade que é centrada em mercado, né? Sociedade que é centrada em ganhar grana, em produzir. E será que é possível a gente viver de uma outra forma? Porque eu acredito que a existência humana é muito mais do que isso, né? E aí... E assim, né? A nossa vivência da existência, ela é uma fração tão minúscula, né, cara? Que o nosso modo de viver, que ele parece tão sólido, ele vai se dissipar no vento em breve, assim, pra história do planeta, né? Exatamente, cara. As pessoas naturalizam muito, né? Como se as coisas sempre foram assim, sempre serão assim, mas a verdade é que faz muito pouco tempo que a gente vive numa sociedade em que as empresas, as organizações governam e a lógica toda do mundo vai em torno delas, né? Essa lógica de mercado, de tomar lá da cá, de barganha, de mesquinharia, de, né, eu vou ganhar e você vai perder e o lucro e vamos cada vez ter mais. Isso é muito pequeno dentro da história toda da humanidade e pode acabar a qualquer momento também, né? Se a gente criar linhas de fuga que nos permitam imaginar outras possibilidades, isso abre bastante perspectiva, né? Abre brechas que nos permitem sonhar com uma vida um pouco menos cruel, né? Do que essa que a gente vive, né? Total. Eu fico me questionando às vezes, quando eu entro nessas piras, quando eu comecei a pensar um pouco mais em ciência política e ciência social na vida do que, enfim, eu sou um moleque criado no interior, né, com escola particular, então, cara, me apresentaram só uma fração da humanidade e disseram que era aquilo. E aí, eu sempre tento pensar como que era para um escravo imaginar a vida fora da escravidão, né? E imaginar, sei lá, para um cara numa época de Idade Média, com reis e rainhas, imaginar o tempo atual em que reis e rainhas não significam nada, né? E é bizarro quando a gente vê hoje que basicamente o rei da Inglaterra, ele é basicamente o Kim Kardashian deles, né? Não tem nada mais pra ele fazer, a não ser isso, assim, a não ser o rei da Inglaterra como figura. Ele é só uma figura, ele não é mais nada. E aí a gente pensa na nossa sociedade hoje, em tudo que é tão sólido. Isso eu confesso que me traz um certo conforto de, talvez eu nem veja isso.
mas que vai acabar, vai, e assim, as coisas vão andar pra algum lugar. Pode ser que, e aí a gente entra num fatalismo, talvez, de, quando a gente pensa no planeta, que acho que é o foco de estudo que você mais se aprofundou, tem o fatalismo de, pode ser que acabe porque a gente acabou com o planeta e aí não tem mais sociedade, não tem mais planeta. E esse fatalismo, enfim, que é o que muita gente como você luta e ativamente trabalha pra que não chegue, né? Ainda que o trabalho da humanidade pra desfazer essas estruturas seja dolorido, é importante que haja humanidade pra derrubar essas estruturas, né? É bem por aí, né, cara? A gente tá vivendo um sistema que ameaça nossas próprias condições de vida, né? E que parece muito acima de qualquer um, né? Eu não acho nem que é uma decisão, sei lá, do careca da Amazon ou do careca... É, um deles sozinho, né? É, entendeu? Ninguém tá tomando essa decisão. Eles acabam sendo só mais peças nessa engrenagem, por mais que estejam lá no topo, né? Não parece que eles falam, não, vamos continuar assim e esse é o melhor jeito. Não, é o que os caras sabem, eles são bons nisso, então, né, o sistema os privilegiou por vários motivos, mas também porque eles são os canalhas que funcionam muito bem nesse tipo de sistema canalha, né? E estão lá fazendo o que sabem fazer, né? Com suas fraudes, né? O Trump, esses picaretas, tá? Mas isso aí tudo, cara, pode sim se desmanchar a qualquer momento, né? A história mostra que costuma se desmanchar, na verdade, né? Pois é, esperamos que desmanche, né? Tem hora que eu me sinto um pouco, na fundação, sabe? A fundação do Asimov ali, cara, tipo, o colapso do Império já tá acontecendo, vai cair e a gente vai entrar num momento muito difícil da humanidade. E esse momento pode ser curto, ou pode ser muito longo, pode ser terrivelmente sofrível, ou pode até ser tolerável para o que vai vir depois. O que suceder depois pode ser a barbárie completa ou pode ser algo muito melhor. E a fundação é meio que essa galera que já tá entendendo que isso vai acontecer, né? É muito óbvio até, né? Não precisa nem ser um gênio como Harry Seldon para prever futuros inimagináveis, porque tá bem na nossa cara aí. Que tem coisas muito ruins prestes a acontecer e já estão acontecendo, né? Então... eu até acho que nos últimos anos se falou muito em... Acho que desde a pandemia, né? A galera, pelo menos, voltou um pouco mais os olhos para as questões, não só ambientais, mas questões coletivas, acho, de maneira geral. E eu costumava muito assistir o Greg News, cara, né? Quando passava na HBO e tal, que é um programa que, pô, tem como roteiristas lá, tinha, né? O Bruno Torturra, Alessandro Rufino, que fizeram o Calma Urgente Agora, que é um podcast que eu adoro também. E eu lembro muito do termo cancelamento do futuro, né? O futuro tá cancelado. E aí, esse termo ele é um pouco apavorante, no sentido de, cara, estamos lutando por um futuro melhor. Que futuro? Camarada, não vai mais ter futuro. Estamos destruindo o planeta, daqui a pouco não tem mais condições pra ninguém sobreviver, as calotas polares derretendo. E não é que isso tá nos livros e nas teorias. O verão do ano passado foi insuportável. Tipo, as pessoas estão vivendo isso, termômetros quebrando recordes ano após ano. Então, assim, não é mais uma ideia, como era, sei lá, quando eu quando eu cresci assistindo Uma Verdade Inconveniente lá do Al Gore, tudo, parecia distante, né? E de repente aquela distância virou hoje, virou amanhã. E você fala, cara, que isso, né? Dá um pouco de desespero. E ao mesmo tempo, é uma luta, e aí é um processo de ganhar um pouco de consciência, pra você não se sentir culpado com isso. Porque não é culpa tua individualmente. Eu lembro que teve uma época muito da gente crescendo. Você deve ser um pouco mais velho que eu no máximo. Eu tenho 35. Então a gente deve regular meio de idade. A gente cresceu ouvindo aquilo de, cara, toma um banho mais rápido, né? Recicla. E não que essas coisas não sejam importantes. Eu acho importante ter consciência individual também. Mas assim, em algum momento você tem que tomar consciência que não importa o quanto você recicle, você não vai resolver. Não importa o quanto você minimize, toma banho de lenço umedecido, você não vai resolver. E essa parada de cancelar o futuro, entender que, cara, tá na nossa mão destruir, tá na nossa mão impedir que destrua também. É o lance meio Capitão Planeta, de o poder é de vocês, né? Que talvez seja a lição mais inocente de todas, mas é primordial, né, cara? É a mais importante no fim. Não, total, cara. Eu acho que é uma sensação muito paralisante, né? De olhar pro planeta inteiro, passando por um né? Pelo que a gente já tá passando, como você falou, o último verão foi super quente e vai ser o menos quente daqui pra frente, né? Se as coisas continuarem como estão, né? Aquele meme do Homer, né? Até agora, né? O pior dia da sua vida até agora, exato. Até agora, ainda vai piorar muito ainda. Mas ao mesmo tempo, né, cara, não ficar também tomando a responsabilidade, né? Porque isso é a receita pra paralisia, né? Achar que, pô, preciso ser o santo, né? Se eu viver a vida santa, eu vou, né, transformar o mundo e aí pronto, né? Eu até, na abertura daquele Nerdcast lá, eu acho que foi em 2013, tem que falar uma frase, né? Na hora que começa, aí eu falei, pô, o que eu vou falar? Que eu vou falar, já sei, pô, eu me tornei a mudança que eu queria ver no mundo, que é aquela história, torne-se a mudança
mudança, né? Torne-se aquilo que você quer ser no mundo. Eu me tornei, mas o mundo não mudou, né? Eu falei isso já em 2013, né? Porque não adianta, né, cara? Assim, tudo bem, eu fui lá, eu criei uma Ecovila, a gente desenvolveu um novo modo de viver, né? Ficamos resistindo, continuamos pagando contas no mundo capitalista igual todo mundo, mas pelo menos tentamos ali um experimento diferente. Mas o mundo continuou sendo o mesmo, né? As contas continuaram chegando e o colapso climático só se ampliou desde então, né? Mas por outro lado, pô, eu criei uma Ecovila, eu gravei o Nerdcast, que talvez inspirou algumas pessoas. Não, isso não quer, exatamente, isso não quer dizer que não tenha trazido resultados coletivos importantes, não só individuais, né? Exatamente. Inclusive, uma das coisas que me atraía muito no movimento das Ecovilas é esse sentido de coletividade, né? Tem essa coisa da utopia, né? Do resgate da utopia, pô, é possível viver de uma forma diferente, né? E de inspiração até para as pessoas, pô, eu não preciso seguir um caminho que foi determinado por mim, só existe esse caminho e eu vou ter que entrar nessa engrenagem e reproduzir, mas não, pô, será que eu posso viver de um outro jeito, né? Não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que você vai escapar totalmente desse sistema que a gente tá, mas uma possibilidade. E a outra é essa de, pô, coletivamente, a gente junto, a gente tem muito mais força, né? E isso da gente ter força me leva também a, pô, se eu sair desse individualismo, dessa coisa neoliberal, né, de que, eu sou o super-herói e eu vou salvar o planeta, eu sou uma pessoa só, ela é especial, ela é iluminada e ela vai inventar uma coisa que vai mudar o mundo. Não é assim, né, cara, que as coisas acontecem, na verdade, né? E isso é algo que eu acho que as Ecovilas trazem muito. Não é uma pessoa, é um movimento, né? É uma rede, são pessoas juntas fazendo algo e acho que a gente até tá vendo agora algumas consequências muito legais de o que acontece quando as pessoas se juntam, né? A gente estava com uma ameaça gigante vinda do Congresso, e aí rapidamente a sociedade civil brasileira se mobilizou, foi pra rua, fizemos protestos, e não só conseguimos impedir uma palhaçada de uma anistia, como ainda fizemos o Congresso finalmente aprovar... Isenção do imposto de renda, né? A isenção de imposto de renda para 5 mil reais, né, cara? Isso é sustentabilidade também, né? Esses dias eu vi uma fala do Siddhartha Ribeiro, que para mim é um dos maiores cientistas que existe. Foda mesmo. Absurdamente maravilhoso, e ele tava falando, cara, você quer acabar com a depressão, né? Ele trabalha muito com questões de saúde mental, né? Porque é um neurocientista. Ele falou, você quer acabar com a depressão? Então você tem que dar um salário justo para as pessoas, você tem que permitir que as pessoas vivam bem, você tem que dar saneamento básico, você tem, né? Então, cara, isso é sustentabilidade, né? Você dá condições para que as pessoas vivam uma vida minimamente digna. Isso não vem através do crescimento econômico, né? Isso vem através da sociedade se organizando. Isso também não vem através de iniciativas individuais, apesar delas ajudarem, mas ela vem de movimentos coletivos, as pessoas se juntando, reivindicando, né? Disputando o Estado, disputando os recursos públicos, disputando para que as políticas públicas aconteçam como elas precisam acontecer e não favorecendo aquele sistema que a gente justamente está aí criticando esse tempo todo, né? Muito foda, cara. E a gente tá na beira de receber uma COP no Brasil, né? De receber a COP30 aí. Que, assim, acho que pra muita gente é estranho e distante, porque a gente, quando acontece em outros lugares, a gente não fica... A verdade é que, se você não é um cara engajado na causa, pouco, de fato, toma os holofotes, né? Inclusive, num momento de mundo tão maluco que a gente vive com, cara, 2 guerras simultâneas acontecendo, grandes guerras aí, com a guerra na Rússia e Ucrânia, e Israel em Gaza, massacrando palestinos e fazendo genocídio. Então, tudo isso acontecendo em simultâneo, até isso, às vezes, perde o volume, né? Vai de manchete a nota de rodapé em uma semana, assim, parece que o impacto diminui. E aí, quando a gente fala sobre o clima, a sensação que dá é que os cientistas do clima, eles foram Don Quixote por décadas, assim. Estavam, sei lá, eu lembro de, quando criança, se falar muito da... Como que chamava? Eco 92 do Rio? Eco 92, né? Caraca. Eu nasci em 90, obviamente não acompanhei Eco 92, mas eu lembro de, na escola, aprender sobre Eco 92. Teve um reflexo maneiro, assim, de anos. Sei lá, que eu tinha 10 anos de idade, e a galera falava, não, compromisso, de reduzir pegada de carbono, de diminuir desmatamento. E eu lembro das matérias, cara, de Jornal Nacional de desmatamento absurdo que tinha na época, e hoje deve ser pior ainda, mas eu lembro das imagens, daqueles descampados, que era mato e não é mais, visão de helicóptero e tudo, e de falar, caraca, assim, é um momento tão especial a gente poder receber um negócio desse no Brasil, que eu sempre ouvi dizer que é um país geograficamente estratégico para reverter os problemas climáticos e para colaborar.
inclusive com toda a questão da Amazônia e das áreas úmidas, e eu sei lá qual que é exatamente os números, não tem na cabeça. Mas sempre se falou muito da importância, né, de tudo. E aí, cara, ver gente discutindo energia renovável. Eu tenho uns melhores amigos meus que tá construindo uma casa aqui. O cara é da minha idade, comprou um terreno, tá subindo uma casa. E ele indo atrás de, esse amigo meu que eu zoava ele na faculdade, falando que abria as torneiras da casa dele e tal, porque ele era sempre noiado com bagulho de ecologia. E eu, jovem, né, otário, brincava com isso, falando, não, vou deixar as luzes da tua casa acesa, não sei o que, pra provocar, né? E aí, ele falando sério, cara, não, porque eu vou fazer o esquema lá de conta de luz, de botar painel solar pra pagar menos na conta de luz e pra... Eu falei, caralho, que foda ver isso acontecer, tá ligado? Viver esse momento. Porque parece, e como a gente falou, né, que essas coisas são tão sólidas que você vê as imagens de desmatamento aumentando todo ano, parece que nunca vai acabar. E aí, cara, eu sei que você tá cobrindo a COP30, né? Você vai ter um trabalho especial lá. Como que é pra você, cara, com todo esse seu trabalho de ativismo, receber um evento desse no Brasil e ao mesmo tempo que você não pode romantizar demais as esperanças de mudança imediata, saber a importância que ele tem, né? Nossa, total, cara. Eu acho que você sintetizou muito bem o que é, né? Esse, vamos dizer assim, esse dilema, né? De estar ali, de ser o que eu sou, né? De acreditar no que eu acredito e ao mesmo tempo estar indo trabalhar num processo que vai muito mais lento do que precisaria ir e que gera muita frustração, né, em relação às expectativas da sociedade, né? A gente tem o privilégio de estar no Brasil, que, de acordo com várias pesquisas, é uma sociedade, a sociedade brasileira, que tem muita consciência das mudanças climáticas, né? Somos um dos países que mais acredita, graças a Deus, né? Ou quer dizer, graças à ciência, acredita nas mudanças climáticas, não questiona que ela é causada pelo ser humano e entende que está sofrendo e vai sofrer cada vez mais impactos, né? Então, eu acho que é muito especial, sim, a gente está no Brasil, que é um lugar que tem um potencial para mostrar como é viver de uma outra forma, que não explore tanto os recursos e que utilize de uma maneira inteligente os recursos que a gente possui. A gente é muito rico, e não é só em petróleo e minério, né, cara? A gente é muito rico em biodiversidade, em culturas, e isso é o que vai ter cada vez mais valor num mundo onde as culturas estão se massificando, onde a biodiversidade se perde. Eu acho que a gente tem um papel, poderia ser de liderança no planeta, e o Lula tá buscando, eu acho, essa liderança, apesar de eu não ser um fã 100% do Lula. E assim, eu fico em conflito, porque é muito frustrante para mim quando eu começo a acompanhar os processos de negociação climática de perto, né? Como você falou, eu tinha 11 anos, né? Você perguntou da idade, né? Eu tenho 44 agora, são uns 10 anos mais ou menos mais velho aí que você. Eu tinha 11 anos quando aconteceu a Eco 92. Eu tava na escola e também só se falava nisso, cara, e foi um negócio muito forte, assim. E eu pensei, pô, mas é óbvio, né? Que bom que isso tá acontecendo, porque é tão óbvio que a gente precisa que o mundo se una em prol da defesa do meio ambiente, né? A questão não é... E tinha na época tinha um otimismo, né? Por conta de... Claro. Queda do Muro de Berlim, parecia que o multilateralismo tava funcionando a pleno vapor, né? Total, cara. E a gente tinha vindo, né, cara, ainda na Guerra Fria, né? Apesar de eu ser muito pequeno, mas isso aconteceu e tá na nossa história. Em 87, a gente teve o tratado que eliminou o uso de CFC, né? De gases que... Caraca, é real. Que provocavam buracos na camada de ozônio. Porque quando eu era pirralho, o buraco na camada de ozônio era o grande problema ambiental. Pra mim também, na década de 90 era o grande vilão, era absurdo. Então, e a gente conseguiu resolver isso com um acordo internacional. Então, parecia muito simples, né? Claro, os países vão se reunir, vão decidir, e aí tá resolvido, né? Mas, justo pela queda do Muro de Berlim, né? A gente viu uma hegemonia do neoliberalismo que enfraqueceu o poder dos estados. Isso deu um poder para as multinacionais, para as corporações, para o capitalismo financeiro especulativo tomarem um controle do nosso planeta de tal forma que tudo se agravou, né? Então você comentou sobre essa questão do desmatamento, né? Com certeza, se a gente olha para como estava a Amazônia quando a gente era criança para agora, se agravou muito, né? Piorou muito. Uhum. Ao mesmo tempo, se a gente olha para um histórico bem recente, né? Sob a Marina Silva, que agora é nossa ministra de novo, a gente conseguiu ver uma redução muito drástica no desmatamento e estamos vendo de novo essa redução acontecer. Ainda é um pouco desesperador se falar em, que bom, estamos reduzindo a quantidade de desmatamento, quando a gente já está falando em estamos recuperando, né? Reflorestar, exato. O saldo já é positivo, mas assim, a gente está chegando muito mais próximo do que jamais tivemos do zerar o desmatamento, né? Não é simples também, ainda mais depois de uma desconstrução do Estado que a gente sofreu aí, né? De 2016, depois do golpe, né? A gente teve aí um enfraquecimento das nossas instituições, da legislação ambiental, do Estado. Então, isso que a gente viu em todas as esferas, né? Da vida humana, a perda de direitos trabalhistas, né, cara? O enfraquecimento da CLT, terceirização, e esse enfraquecimento do Estado vai
também na fiscalização ambiental, então aumenta desmatamento. E isso é terrível, né? Porque no caso do Brasil, né, aí entrando na COP mesmo, a questão das emissões, né, de CO2, que é o foco principal da COP. Para mim, a questão é muito maior do que essa. Acho que envolve meio ambiente, envolve perda de biodiversidade, mas olhando para essa dimensão da COP, emissões de gás do efeito estufa. Enquanto em países do norte global o problema é queima de carvão, petróleo é o maior problema, no Brasil o maior problema é desmatamento, né? A gente está transformando carbono que está fixado em forma de árvores em fumaça que vai para o céu e vira, né, gás carbônico na atmosfera. Isso é um problemaço. E ao mesmo tempo não tem mais as árvores para tirar esse carbono e transformar em oxigênio, né? Exatamente, cara, exatamente. E para manter o clima, né, de alguma forma. Então isso também vai aproximando os biomas, a Amazônia, né, chegando muito próximo de um ponto de não retorno. Né? Pode acontecer, e a gente está chegando bem perto disso, de que a Amazônia vai chegar num ponto em que ela não consegue mais se regenerar, né? Que aí vai começar a pegar mais fogo, que é uma coisa esquisita, né? A Amazônia não pega fogo naturalmente. Né? Esses incêndios que aconteciam historicamente são provocados pelo ser humano, né? As estações cada vez mais secas na Amazônia vão significar mais incêndios e vai ter menos tempo para a floresta regenerar. A floresta também segura a umidade e distribui essa umidade, então isso vai impactar também no regime de chuvas no Brasil inteiro, como a gente já viu acontecer também, né? Tanto chuvas muito fortes, quanto secas muito fortes também, os chamados extremos climáticos, né? Então, eu não quero soar como o profeta do apocalipse, mas, né, é isso que está acontecendo, é para isso que a COP existe, e ao mesmo tempo é muito fascinante ver que mesmo nesse mundo em colapso, onde a gente tem 2 guerras acontecendo, onde tem um genocídio em curso, que parece que a gente não tem mais uma governança global que impeça a barbárie de acontecer, então como que a gente vai conseguir fazer uma coalizão global, como a gente fez lá pela camada de ozônio, né? Se a gente está num ponto em que tem governos de extrema-direita que só cooperam com eles, entre si, com outros governos de extrema-direita e colocam desconfiança e não trabalham com os outros estados, estão dominando países fortes como os Estados Unidos, né? E ganhando muito poder na Europa também. E só, como é que vai sair alguma coisa daí? Mas ao mesmo tempo, cara, se você olhar para como a COP funciona de fato, né? E aí a gente entra no meu trampo, de fato, o que eu vou fazer lá é tentar traduzir o que está acontecendo lá para a população também, porque é muito fácil também de pegar e jogar tudo na lata do lixo e falar, a COP é só blá blá blá, a COP não adianta nada. Não, porque olha aí, a gente tá lá desde a Eco 92, já teve o Acordo de Paris, já tem 10 anos, foi em 2015 e nada mudou. Mas, dentro de uma governança global, democrática, foi o melhor que a gente conseguiu até hoje em termos de diplomacia internacional de multilateralismo. E é uma conquista coletiva no sentido de, ainda que esteja longe do ideal, quantas pessoas estão com as mãos na massa preocupadas com isso, cara, existirem pessoas preocupadas com a mão na massa com isso já é fascinante por si só, assim, olhar e falar, no momento em que o mundo tá cada vez mais individualista, que a propaganda é fazer o M e acordar às 5 horas da manhã pra você fazer teu futuro e foda-se o dos outros. Atropele seus adversários, porque todo mundo tá competindo. No momento que isso é cultura, a contracultura é o lance meio que do filme do Superman de ser bonzinho é punk rock pra caralho, tá ligado? Tipo, é meio que esse lance, tipo, mano, é punk rock pra cacete ter gente preocupada com o clima num momento que parece que nós somos aquele cachorrinho do meme do This is Fine. Tá tudo pegando fogo e tá tudo bem, é isso aqui. Tem que haver pessoas como esse cachorrinho. Claro. Gabriel, nosso papo tá muito maneiro, mas eu tenho que dar uma pausinha agora pra dar um recadinho importante pros ouvintes. Daqui a pouquinho a gente volta. É coisa rápida, 2 palitos. É com muita alegria que eu volto aqui pra falar sobre a marca que mais acredita, até hoje, pelo menos no dentro da minha cabeça. A nossa incrível patrocinadora NordVPN. Falar de NordVPN é falar de segurança em primeiro lugar, porque é um serviço que mantém todas as suas informações criptografadas. Ou seja, esquece aquele problema de ficar se preocupando se seu IP vai vazar, se vão descobrir sua localização. Usando o NordVPN, sua conexão é sempre segura. Sabe aquele medo de pegar um vírus ou de ter o computador invadido? Usando o recurso de proteção de ameaças da NordVPN, você pode ficar tranquilo mesmo no meio de tantos malwares e anúncios intrusivos que estão rolando por aí na internet afora. E ainda que mesmo assim, por acaso, você acabe baixando um arquivo infectado, pode confiar que a NordVPN entre em ação na hora, para eliminar esse arquivo infectado antes que ele possa causar qualquer tipo de problema no seu dispositivo, seja ele móvel ou teu computador. Mas não só de segurança vive a NordVPN, mas também de entretenimento, senhoras e senhores. Manja aquele serviço de streaming que você já paga? Com a NordVPN você pode alterar a tua região para conferir o catálogo disponível naquele serviço em outro país. Você sempre vai encontrar aquele filme ou série que não tá disponível no Brasil, mas que a galera da gringa já tá curtindo. Com a NordVPN são mais de 5.000 opções de servidores para garantir o máximo do seu entretenimento. Com 2 cliquinhos você já fica navegando usando VPN de outra região.
E ouvinte do Dentro da Minha Cabeça tem oferta exclusiva na NordVPN. Acesse nordvpn.com/vidani. Tem link na descrição do episódio. E ganhe você também um descontão no seu plano NordVPN com 4 meses adicionais grátis. Não tem risco nenhum, uma vez que você tem 30 dias de garantia para se arrepender e receber o reembolso integral. É isso aí, pô. Em 30 dias você conta com essa garantia para pegar teu dinheiro de volta caso você se arrependa. Cá entre nós, esquece isso que eu tenho certeza que se você usar a NordVPN, você nem vai precisar disso. O serviço deles fala por si só, bem melhor que qualquer anúncio e... NordVPN é espetacular, molecada. Eu sou usuário também. Acesse nordvpn.com/vidani e assine logo o seu plano, não perca mais tempo. É a NordVPN que também chegou dentro da minha cabeça e tenho certeza que depois de você usar dentro da tua cabeça também. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Gabriel Dredd, voltando aqui pro nosso papo, a gente estava falando sobre as pessoas que trabalham na COP30, com ativismo ecológico, falando da importância delas existirem e do trabalho delas em si também existir. Às vezes a ciência parece um jornal, como você falou, né? O Profeta do Apocalipse, o jornalzinho da merda que tá vindo. E não, cara, a ciência também tá trabalhando com energia renovável pra melhorar a situação. Então, às vezes, pode parecer raro e pode parecer difícil, mas às vezes vai vir notícia boa nesse jornalzinho de merda. Às vezes vai vir mesmo. E é por isso que a gente tem que ter gente boa trabalhando pra isso, né, cara? É isso, com certeza, cara. E é isso. E lembrar que a gente pode ter um papel ativo, né? E não precisa ficar se sentindo culpado, queria fazer mais. Não, tranquilo, cara. Às vezes, até na rede social, você pode fazer alguma coisa que vai fortalecer esse movimento, né? Eu gostei muito de algo que a presidência da COP propôs. Logo, eles estão escrevendo várias cartas. Isso já é algo interessante, né? O Brasil, como sempre, com a sua criatividade, né? Trazendo aí inovações. E o Brasil já está na presidência da COP desde a COP passada, né? Então, no início da presidência, o presidente da COP, que é o embaixador André Corrêa do Lago, ele escreveu uma carta para a sociedade convocando um mutirão, né? Falando, não dá pra gente esperar dos governos só. A gente precisa que a sociedade se envolva. E aí ele traz essa figura do mutirão, que para nós brasileiros, você não precisa nem explicar o que é um mutirão, né? Pô, total. Todo mundo sabe o que é um mutirão. Isso é muito parte da nossa cultura, mas o mutirão, ele é uma palavra indígena, inclusive, e existem outras palavras indígenas que na América Latina também se significam algo parecido, mas é algo que precisou ser explicado pro pessoal do Norte Global. Sabe o que é? Você se juntar para fazer um trabalho em prol de um bem comum. Né? Os caras, essa ideia é muito disruptiva, né? Enfim, e essa convocação do embaixador é para a sociedade mesmo, não era só para quem participa da negociação climática, né? Então, esse mutirão é algo que todo mundo pode se engajar de alguma forma, né? E eu acho que você abrir aqui a sua cabeça para essa questão, né? Aqui dentro da sua cabeça, eu acho que já é algo muito importante que você pode fazer, né? Que vai talvez abrir a cabeça de outras pessoas que estão batendo aí a cabeça com você e escutando o que a gente está conversando aqui, né? E que vão começar a refletir um pouco sobre isso e talvez vão apoiar alguém que está fazendo esse movimento, né? Que vão talvez compartilhar na rede social, apoiar. Mesmo seja acompanhando o trabalho, né? De alguém que tá lá cobrindo, como por exemplo o teu trampo que você vai fazer lá cobrindo todo o evento, enfim, seja como os jornalistas que vão estar lá ou a galera que vai estar discutindo, debatendo nos painéis. Eu acho que é importante primeiro entender não o protagonismo do Brasil, porque isso na verdade pra mim pouco me importa. É muito mais o que a gente pode fazer pra chamar a atenção enquanto, cara, liderança na frente, cara, de defesa mesmo. Eu acho que o lado bom de ser latino nessa hora é a resiliência de tomar porrada, entendeu? Fala, cara, pô, é meio que mais uma má notícia pra nós, beleza, irmão, passamos por várias, meio que o Zizek fala isso, né, o filósofo, ele fala da coragem da desesperança, né? Eu acho que o latino, ele é, mano, calejado nessa coragem. Ele fala, cara, pra gente é mais uma, cara, é colonizador, foda-se, vambora, é o clima, vambora também, vambora com tudo, né? É mais um problema pra pilha. A gente dá um jeito, né? Mata
no peito e vambora. Não, cara, eu acho que você resumiu muito bem. Inclusive, eu quero até convocar aqui o nosso querido Ailton Krenak, né, cara? Porque ele fala algo. O Ailton Krenak é um pensador, né, incrível, um sociólogo e é um indígena. E ele traz uma questão, cara, que é o seguinte, né? Ele tem um livro sobre adiar o fim do mundo, né? O que podemos fazer para adiar o fim do mundo. E Ideias para adiar o fim do mundo é o nome do livro. E ele fala, cara, nós indígenas, o nosso fim do mundo já tá acontecendo desde 1500. Pois é. Entendeu? Então, vamos olhar para esses povos que já estão resistindo há tanto tempo e sobrevivendo nesse fim de mundo, né? Porque o fim do mundo veio mesmo para as sociedades indígenas quando chegou aqui esses bárbaros europeus impondo a sua cultura, o seu modo de viver e a sua barbárie para cima dos povos indígenas que aqui estavam e que inclusive manejavam essa Amazônia que a gente está tentando salvar, né? Que manejam, e se ela existe, isso já está provado. A Amazônia não é só uma floresta, ela é um artefato cultural dos povos que ali sempre habitaram, né? Então, foi uma barbárie absurda que se impôs sobre esses povos que aqui estavam, e eles estão resistindo desde então, né, cara? E resistem, estão vivos, né? Muito vivos, e eu acho que a gente tem muito a aprender com eles também, porque se eles resistiram 500 anos nessa barbárie, eles com certeza têm muitas estratégias de resistência, de luta. Boa demais. Né? E de coletividade para navegar por tempos sombrios. Então, sei que pode parecer um pouco assustador isso, mas eu acho que você falou de uma maneira que eu não poderia ter dito melhor, né? Que é transformar essa angústia, esse medo, em uma força que mova de uma forma legal e criativa e positiva e que apoie movimentos reais de transformação, né? Então, isso é totalmente possível, né? Sair da angústia, sair do sofrimento e transformar isso em um ódio de classe, em um ódio produtivo direcionado para o alvo certo, né? Para que a gente não fique brigando uns com os outros, mas que realmente vá atrás de quem que são os garimpeiros ilegais que estão entrando nas terras indígenas, quem que são os CEOs dessas big techs que estão impondo algoritmo para cima de todo mundo, né? Então, quem são os governantes que estão aplicando essas regras, né? Enfim, que estão permitindo, negociando terras raras nossas e tudo mais. Acho que tudo isso tá no jogo. E, cara, você citou sobre o manejo da Amazônia. Esse ano eu tive o prazer de, no cinema, assistir o vídeo do Castanhari, o Brasil antes de 1500, que fala muito sobre isso, cara. E é muito maneiro ver o trabalho todo de arqueólogos e de historiadores e tudo pra entender esse papel da Amazônia, e talvez nesse momento da COP seja um vídeo inspirador pra gente entender como o mundo tem que olhar pra gente, cara. Pra gente aí como nação mesmo, como cultura, como, cara, a gente historicamente aí não vai ser necessariamente a sua ascendência, ouvinte, da onde você veio, mas não importa, é a tua terra, cara. O Brasil é a tua terra, então você olhar pra isso com orgulho e, tipo, talvez daqui possa emergir mais uma solução pra um pequeno problema, que lá na frente, quando somar essas pequenas soluções, vão resolver um problema maior. E é assim que vai resolvendo. Como diria o Rodrigo Góes, there's no magic pill, né? Ninguém vai ter uma pílula mágica que vai resolver tudo de uma vez. Mas dá a devida atenção pra isso, sem jogar debaixo do tapete, sem também achar que amanhã tá tudo resolvido. Porque não vai estar. E isso não é necessariamente um negócio paralisante. É como as coisas são só. E reconhecer que realmente o estado das coisas é péssimo, mas isso não significa que a gente não possa fazer algo, né? Então resistir também a esse aceleracionismo de já era, desisto, né? Não, cara, é por nós, sabe? É muito maior do que só né, eu ter o meu bem-estar, é a sobrevivência de todos, né? E não é o futuro, né? E quando a gente era criança era isso, pelas próximas gerações, né? Foi uma grande inovação. Pensar, não, que mundo que nós estamos deixando para as próximas gerações, mas a questão é agora, né? Quem é criança hoje, se nada for feito, as gerações que já estão aqui vão ter uma vida terrível, né, cara? Então, a gente precisa fazer algo agora, porque as janelas estão se fechando, né? Ainda é possível. E a gente sabe que essa vida terrível, e inclusive vou usar como exemplo um negócio que aconteceu recentemente, essa vida terrível, ela atinge primeiro, obviamente, as classes mais baixas e mais vulneráveis, mas, cara, ano retrasado, morreu uma menina no calor do show da Taylor Swift, cara, no Brasil. Isso, por si só, é uma questão pra levantar o braço e falar, galera, para e reorganiza, porque o jogo não tá legal. E aí, esse lance de entender que, bicho, não é simplesmente uma parada, é o que você falou, pra daqui 10, 15 anos, 20 anos de resultado. A gente viu o resultado 2 anos atrás. Prático. Num show, num momento feliz. Talvez no momento que ela pensasse que fosse um dos mais felizes da vida dela, aconteceu a tragédia com ela. Então, obviamente que ninguém aqui vai trazer nenhuma solução do dia pra noite, mas se a gente fechar a cara e virar a cara pra isso, é muito pior. É ficar atento
tentar transformar esse medo não em desespero, e sim em coragem mesmo pra seguir adiante, cara. E aí, o que você falou pra mim no comecinho do nosso papo é perfeito, mano. Tem que servir não só de orgulho, mas sim de inspiração mesmo. Que você vê um cara, acompanha o trabalho de alguém, cobrindo um evento desse, vê os cientistas tentando propor soluções e discussões, e todo mundo na mesa interessado naquilo, e você tenha pelo menos o interesse de compartilhar isso, de acompanhar isso um pouco mais de perto, de conversar sobre isso com teus parentes, com tua família, e fazer com que todo mundo se preocupe, porque no fim das contas, o bebezinho fofinho que você vai no batizado, vai feliz, é ele que precisa disso. E você também, porque você tá ficando velho, você não pretende. Ninguém aqui tá pretendendo morrer daqui 5, 10 anos, né? E mesmo se pretender, o verão do ano que vem tá ficando mais quente também. Então assim, não adianta escapar. Não tem pra onde fugir. É trabalhar pra melhorar. É isso, cara, é isso. E, ao mesmo tempo que a gente já tá vivendo as consequências de tudo, né? A gente viu que rapidamente a sociedade se organiza, né? A gente, eu acho que a pandemia foi um momento muito terrível que a gente vivenciou, né? Mas ao mesmo tempo a gente viu, cara, né? A vacina surgir. E no caso das mudanças climáticas, a gente não precisa de uma vacina, porque as soluções elas já existem, né? A questão é muito mais organizar, né? Uma vontade política suficiente para que essas soluções sejam valorizadas, implementadas e que as regulações sejam colocadas de tal maneira que os limites não sejam ultrapassados, né? Então não pode parecer difícil, mas ao mesmo tempo a gente já tem tudo que a gente precisa na nossa mão. Por isso que eu gosto dessa ideia de mutirão. Se a gente se junta de fato, essa mudança ela é muito viável, cara. Não é um negócio tão absurdo assim de se pensar. A gente já tem a inteligência, a gente já tem as soluções, a ciência já diagnosticou o problema, a gente já tem soluções desde os povos tradicionais, da ciência, né, da tecnologia, inclusive, sem negar a tecnologia, mas não adianta a gente ficar esperando que vai vir uma invenção mirabolante. Não, exato. O reset, né? Pra resolver nossos problemas, e não adianta esperar que vai vir alguém que vai salvar nossos problemas. É nós, entendeu? É nós, não tem pra onde fugir. É nós por nós. O mundo não tem backup pra restaurar não, bicho. É nós por nós, é isso, não vai vir ninguém diferente do que já tá aqui, entendeu? A humanidade é essa, as ferramentas são essas, a democracia falha do jeito que é a que a gente tem aqui, e o que dá pra gente fazer é melhorar um pouquinho, né? Então, eu acho que é por aí, se juntar e tentar usar o que a gente já tem à nossa disposição pra levar na direção que precisa ser levada com a urgência que isso tem, né, cara? Porque é desesperador, né? Mas não é uma causa perdida, e eu acho que é isso, cara. É uma causa que ainda é totalmente viável, do mesmo jeito que a gente viu o buraco da camada de ozônio está se fechando agora, finalmente, né? E eu acho que a gente ainda vai ver na nossa vida muita regeneração acontecendo nesse planeta, só que a gente precisa fazer muita coisa para que isso aconteça, né? Não vai ser fácil. É a causa das causas, né, cara? É só a vida, só isso. Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia é essa, de levar esse papo leve, improvisado, seja sozinho ou com qualquer camarada que topar gravar. Eu quero agradecer muito ao Gabriel Dredd, sigam ele nas redes sociais, tem links na descrição. O Gabriel é ativista ambiental e climático, produz conteúdo nas redes sociais e é um cara que eu admiro demais pelo trampo. Acompanhe esse importante trabalho dele aí, em especial pra gente que tá ouvindo isso na época da COP30. Tenho certeza que ele vai publicar muito material interessante por lá. Siga nas redes sociais, tem links na descrição. Eu sou @Príncipe Vidani e o programa é @Cabeça do Vidani. Avalie com 5 estrelas e siga o programa no Spotify, assim como em qualquer agregador, porque isso me ajuda muito a fazer a audiência do programa crescer. Comente tanto em redes sociais quanto na área de comentários do episódio no Spotify também. Me diz o que você achou. Imagina que maneiro eu publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana por aqui. Isso é possível através do financiamento coletivo, então considere ajudar com qualquer valor a partir de R$1. Obviamente que couber no seu orçamento. Através de uma das 3 plataformas. A primeira é o Apoia-se, apoia.se/dentro da minha cabeça. A segunda é o Patreon, que aceita moeda estrangeira em patreon.com/dentro da minha cabeça. A terceira é a chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Aliás, se você tiver algum feedback ou oportunidade comercial, manda lá pro e-mail, cabeçadovidani@gmail.com. Se você apoia com R$20 ou mais, você fica habilitado a participar do grupo exclusivo para apoiadores, que temos no Telegram, o grupo de neurônios. Vai lá participar, tem sido uma delícia trocar com a galera. Tem também produtos à venda na Podcast Store, acesse podcaststore.com.br e confira. Camisetas, ecobags, bottoms, pôsteres, canecas e ímãs. Para facilitar a tua vida, tudo que eu falei aqui tá bem descrito no site dentro da minhacabeça.com.br. Toda sexta tem rolado no feed o Pensamento Extrusivo, que é o spin-off aqui do Dentro da Minha Cabeça, programa para trocar recomendações, que também você pode assistir em vídeo exclusivamente no Spotify. E, lembrando, eu tenho feito lives no canal do Jovem Nerd na Kik, 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta, geralmente. Costuma ser às 14 horas, mas nem sempre. O link é kik.com/jovemnerd. Kik é de chute em inglês mesmo. kick.com/jovemnerd.
E atenção, um recadinho importante pra galera de Curitiba, Paraná. 8 de novembro, eu farei open mic de stand-up aí na terra de vocês. Será no Curitiba Comedy Club, lá no bairro Santa Felicidade, 19 horas, no show do Paulo Mansur, Entre Charutos e Cachaças, que é um stand-up com temática de Umbanda, que é a religião do Paulo. O meu texto não tem nada a ver com Umbanda, mas o show do Paulo é muito bom, inclusive, pra quem não é umbandista, como eu, inclusive, né? Bora se trombar por lá? Povo de Curitiba? Compareçam, tem link na descrição. Compre ingresso. Alegria e tranquilidade, até o programa que vem e vai. Men need a store that has the right thing for their thing. Like a Kenneth Cole suit made with Showflex fabric to keep them cool at their cousin-in-law's third wedding in the middle of July. Whatever the thing, Men's Warehouse has the clothes for it. Love the way you look, Men's Warehouse. This episode is brought to you by LifeLock. It's Cybersecurity Awareness Month, and LifeLock has tips to protect your identity. Use strong passwords, set up multi-factor authentication, report phishing, and update the software on your devices. And for comprehensive identity protection, let LifeLock alert you to suspicious uses of your personal information. LifeLock also fixes identity theft, guaranteed or your money back. Stay smart, safe, and protected with a 30-day free trial at LifeLock.com/podcast. Terms apply. Valeu!